Olá, meus amigos e amigas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está me vendo. Você está no canal virtual da Escola de Educação Emocional. Esse é o nosso treinamento virtual de habilidades interpessoais. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Márcio Lúcio de Miranda, médico, ginecologista, obstetra, psicoterapeuta e treinador de habilidade de relacionamento interpessoal por mais de 44 anos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Muito bem, esse é o nosso 33º encontro. Estamos há 33 semanas juntos e juntas desenvolvendo esse treinamento virtual de relacionamento interpessoal para melhorar as nossas relações a nível tanto pessoal como profissional. Muito bem, vamos para os nossos avisos, os avisos habituais. Se você gostar desse vídeo, achar que ele foi bom para você, se você está gostando desse treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal, olha, dê um like. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal da Escola Virtual de Educação Emocional. Precisamos de engrossar fileiras. Quanto mais inscritos tivermos no canal, melhor será o nosso destaque no YouTube, mais pessoas poderão se beneficiar desse trabalho. Compartilhe, não deixe de compartilhar. Vamos trazer mais pessoas para a Escola Virtual de Educação Emocional. Muito bem, então vamos dar início à nossa programação, seguindo a rotina que a gente segue a cada encontro. O primeiro momento do nosso encontro são os nossos cumprimentos, os avisos e agora o nosso ritual. O ritual, vocês já sabem, é aquela preparação que nós fazemos para desempenhar a tarefa que estamos nos propondo. Nos preparamos, então, do ponto de vista físico, intelectual, emocional e até mesmo espiritual para esse evento que nós vamos agora iniciar. Muito bem, então, o nosso ritual, consta de 5 etapas. Como vocês já sabem, a primeira etapa é a pausa. Então, vamos fazer a pausa. De olhos abertos, fixamos em um ponto e concentramos toda a nossa atenção nesse ponto até que a gente perceba que a nossa mente esvaziou de pensamentos. Então, essa parada de pensamentos e essa nossa concentração em um ponto configura o que nós chamamos de pausa. Terminada a pausa, se nós estivermos acompanhados de outras pessoas, nós temos que sinalizar para que todos, após completarem essa etapa, a gente possa passar para a segunda etapa, que vai ser o foco. O foco de olhos fechados. A gente vai na nossa tela mental, na nossa mente, e busca alguém ou alguma coisa que a gente quer concentrar a nossa atenção e também fazer nossos desejos para esse foco que a gente escolheu. O foco pode ser uma pessoa, pode ser você mesmo, pode ser um projeto. Então, vamos ao foco.
Terminado o foco, nós então passamos para a terceira etapa, que é a da intenção, que é formular um desejo para esse foco. Então, vamos, de olhos fechados, deixar que uma palavra venha à nossa tela mental. Precisa de ser uma palavra ou um conjunto de palavras, mas que expressa um desejo para o foco que nós escolhemos. Terminada a terceira etapa, que é a da intenção, sinalizamos quando estamos acompanhados para que todos possam ir junto para a quarta etapa, que é a da introspecção. Nessa etapa, de olhos fechados, a gente vai escutar uma música para facilitar a nossa caminhada e vai deixar a nossa tela mental absolutamente livre, deixar o que vem do nosso interior, do nosso eu profundo, se manifestar para que a gente possa receber as mensagens que vêm lá do nosso inconsciente, referente a esse foco e a essa intenção. Então, vamos lá, música. Muito bem. Então, sinalizamos porque terminamos a quarta etapa, a etapa da introspecção, e agora nós vamos passar para a quinta etapa, que é a da partilha. Para aquelas pessoas que estão acompanhadas, a partilha é feita verbalmente. A gente vai partilhar verbalmente com as pessoas que estão juntos com a gente. Eu sempre tenho o privilégio de estar com vocês. Né? E eu sempre tenho o privilégio de partilhar o meu ritual com vocês. Mas nem todos vocês estão acompanhados. Né? Então, aqui, eu vou, junto com vocês, fazer o diário de bordo. No diário de bordo, a gente escreve como que foi a nossa pausa, o nosso foco, a nossa intenção e o que veio na nossa tela mental durante a introspecção. E buscamos alguém de nossa confiança, alguém de credibilidade, para a gente fazer essa partilha com essa pessoa. Toda vez que nós partilhamos o nosso ritual, nós sempre descobrimos algo inusitado, algo que não estava aparente. Né? É a manifestação do inaparente que traz sempre clareza para a gente e nos leva sempre a um patamar acima do patamar que a gente estava anteriormente, e vai nos ajudando a crescer emocionalmente e espiritualmente. Né? Então, vamos lá. O ritual de hoje, né? Estou escrevendo aqui. Dia 8
de novembro de 2020. Né? Estamos fazendo essa gravação às 21h17. Então, estou marcando aqui o nosso horário. Então, a minha pausa. O meu foco. A minha intenção. E, finalmente, a minha introspecção. Muito bem. Terminado o meu diário de bordo, agora eu vou partilhar com vocês, né? Então, aqui está o meu diário de bordo, olha, está aqui. Ó. A data, a hora, a pausa, o foco, a intenção e a introspecção. Muito bem. A minha pausa foi no foco de luz da câmera que está na parte de cima do notebook, que eu estou fazendo essa gravação para vocês. O meu foco, dessa vez, foi em mim. E a minha intenção foi para que eu consiga fazer um bom encontro com vocês. Que eu seja claro, conciso, tranquilo e que eu possa passar para vocês de maneira efetiva os conhecimentos que deverei passar nessa etapa. E a minha introspecção? Na minha tela mental veio um coração vermelho, grande, grande. E ele pulsava. De maneira rítmica, tranquila. E ele já vinha nesse trabalho já há 78 anos. Era o meu coração que estava pulsando. E esse coração é desse coração que saem os sentimentos. E hoje, o tema que nós vamos trabalhar é refletir os sentimentos. Muito bem, meus amigos e amigas, esse foi o meu ritual. Muito obrigado por vocês estarem aí junto comigo para eu poder partilhar o meu ritual com vocês. Bom, os avisos, os cumprimentos, os avisos, o ritual e agora a nossa revivência. No último encontro, semana passada, a gente falou sobre refletir o conteúdo. E nesse refletir o conteúdo, algumas coisas ficaram marcadas para mim. A primeira coisa foi eu fiquei muito feliz de poder iniciar com vocês o conceito de ajudador e ajudado. De uma maneira muito simples, né? Dizendo o seguinte:
E toda vez que eu escuto alguém de maneira efetiva, afetiva, e devolvo para esse alguém a fala que ele fez, ele se escuta. E toda vez que ele se escuta, ele tem mais clareza. Ele consegue ligar os pontos, consegue unir as peças do quebra-cabeça. E que isso já é ajuda, mesmo que ela não seja formal. Porque nós já falamos, desde o começo desse nosso treinamento, que ninguém sai ileso de um encontro com outra pessoa. Então, se você é capaz de ajudar as pessoas a se escutarem, você é um ajudador. E essa pessoa que se beneficiou dessa sua habilidade é uma ajudada. Né? Muito bem, então isso me deu muita alegria de ter conseguido passar para vocês, de maneira tão simples, o conceito de ajudador e de ajudado, né? Sem muitas complicações. A outra coisa que me trouxe muita alegria foi o diário de bordo. Eu venho falando com vocês no diário de bordo desde que nós começamos esse treinamento. Lá no terceiro encontro, eu já comecei a falar com vocês do diário de bordo. E agora, o diário de bordo é um instrumento efetivo para nos ajudar na nossa caminhada. Até agora, até o encontro retrasado, ele era um instrumento para a gente registrar os nossos rituais. Mas a partir da semana passada, eu falei que a gente poderia usar o diário de bordo como uma ferramenta para esvaziar o nosso pote. Isso é, nos colocar em condição de escutar as pessoas. Que o diário de bordo era uma ferramenta terapêutica que nos ajudaria a ter mais compreensão das nossas coisas, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e de toda a situação que a gente vive no momento, a cada momento. Muito bem. E aí eu apresentei para vocês o meu anjo, metaforicamente, né? O marmanjo é aquela figura metafórica, aquele amigo invisível que as crianças têm, que eu converso com ele e ele me dá reflexão de conteúdo. Ele repete para mim, de maneira resumida, aquilo que eu disse. Ele faz as minhas manchetes, as manchetes das minhas histórias. E isso faz com que eu tenha clareza a respeito das coisas que eu estou vivendo, esvazie o meu pote e possa, então, escutar as pessoas, porque as minhas distrações internas, emocionais, ficam praticamente esvaziadas. E, então, eu tenho espaço para escutar as pessoas com os aspectos tanto emocionais como físicos, enfim, cotidiano, né? A matéria, as histórias do cotidiano de cada um. Então, foi um encontro que me deixou muito feliz. Aliás, a partir de agora, nesse treinamento de habilidades de relacionamento interpessoal, eu vou colecionando pérolas. A cada passo, eu vou colecionando. Eu sou a pessoa que mais aprendo nesse treinamento, né? Eu o faço há 44 anos, porque é um instrumento que eu uso de aprendizagem, de crescimento diário. Muito bem, então essa é a minha revivência. E entrou um pouco na nossa revisão também. Mas para a gente poder fazer uma revisão mais sistematizada, eu vou aqui compartilhar a nossa tela e vou buscar aqui uma imagem da nossa escada, para a gente ver direitinho onde que a gente está. Então, vamos buscar aqui uma imagem da nossa escada e a gente vê a caminhada que a gente já fez, né? Então, essa é a escada do treinamento de habilidade, relacionamento interpessoal, os 3 módulos, esses 2 módulos a gente já completou, estamos agora
nesse terceiro módulo, né? Então, olha a quantidade de degraus que nós já subimos. Ó, estamos aqui em cima. No segundo degrau do módulo Abrindo as Portas da Comunicação, cuja metáfora, cuja palavra-chave é refletir. Devolver para a pessoa aquilo que ela diz de maneira resumida, para que ela possa começar a se enxergar. Ter intimidade consigo mesmo, que é um elemento fundamental para a autoestima. A gente precisa de conhecer a gente para gostar da gente. Ninguém gosta daquilo que não conhece. O desconhecido é ameaçador. Se nós não nos conhecemos, nós não temos intimidade conosco e até temos medo das nossas reações, do que o que pode sair de dentro da gente. Muito bem. Então, aqui, só repetindo, foi o primeiro módulo, Criando Raiz, palavra-chave, conviver. Aqui foi o segundo módulo, Abrindo as Portas da Percepção, palavra-chave, sintonizar, né? Entrar em sintonia, plugar, para conseguir fazer isso aqui, ó. Observar, escutar e ser escutado. E agora nós estamos, já que nós aprendemos a escutar agora, nós precisamos de aprender o que fazer com o que a gente escuta. E aí entramos nas portas da comunicação. Vocês estão lembrados que eu falei que esses módulos são não verbais. Esse módulo é basicamente todo ele corporal, comunicação corporal. E aqui nós entramos na comunicação verbal. Por isso, nesse primeiro encontro, a gente fez um encontro sobre o abrindo as portas da comunicação e nós falamos muito do sentido das palavras, Nós falamos que as palavras são encharcadas de significado, de sentimento e de sensações. Muito bem. O significado, nós trabalhamos com ele no refletir o conteúdo. E os sentimentos, nós trabalhamos com eles no refletir o sentimento, Porque a gente está trabalhando aqui com o módulo verbal. Muito bem. Eu acho que com esse diagrama, mostrando a nossa caminhada, a gente fez uma boa revisão. Muito bem, então passamos para a nossa explanação teórica. E o nosso tema hoje é refletir com os sentimentos. Está aqui embaixo, gente. Ó. Refletir o sentimento, ou os sentimentos. Muito bem. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa para passar para vocês aqui desse. Isso aqui faz parte da nossa videoaula, viu, gente? Aí o emblemazinho, nossa logomarca da escola virtual, E aí é o coração. Esse coração foi o coração da minha introspecção, só que ele é um coração vivo, um coração que pulsa, E aí é para dizer para vocês que tudo que a gente fez até agora está lá no YouTube, no nosso canal da Escola Virtual de Educação Emocional. Nosso, porque é meu, e de vocês também. A finalidade desse canal é ajudar vocês a adquirir habilidades para se relacionar melhor com as pessoas e consigo mesmo. Muito bem. Vamos, então, descompartilhar a tela para a gente poder conversar a respeito desse novo degrau do treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. E a gente segue aquele modelo. O que é, para quê e como. Então, o que é o refletir o sentimento? É, escutando o ajudado, perceber os sentimentos que afloram dele
quando ele conta a sua história. É perceber como que ele se sente enquanto está falando, relatando a história dele. E é naquele momento. Eu estou falando com vocês agora, evidentemente, eu estou sentindo uma série de coisas. E o papel de vocês como meu ajudador é se perguntar o que será que o Márcio está sentindo aqui agora, quando ele está nos explicando o que é refletir o sentimento. Muito bem. Para quê? Para que o seu ajudado entre em contato consigo mesmo. Para que ele aproxime da sua experiência. E aproximando da sua própria experiência, ele possa compreendê-la. E aí, diante da compreensão e da clareza, ele possa se sentir melhor e também tomar decisões e fazer ações, atos consequentes. Fazer ações consequentes. Muito bem. Como fazer isso? Como fazer isso? A primeira coisa que a gente precisa de conversar antes de entrar no como é a respeito do sentimento. Tem um autor, um padre jesuíta, que eu já citei para vocês, que eu gosto muito dele, que é o John Powell, que escreveu muitos livros sobre relacionamento interpessoal, porque ele fazia um casamento dessa relação interpessoal com a espiritualidade. Que ele dizia assim, o caminho para a espiritualidade é o caminho do amor ao próximo, e é o amor a si mesmo e amor a Deus. Ele dizia isso. Se você não é capaz de se amar, não é capaz de amar o próximo, como você será capaz de amar Deus? A sua relação com Deus não vai ser uma relação de intimidade, mas vai ser uma relação de utilitarismo. Deus para você vai ser uma caixa bancária, onde quando você precisa de alguma coisa, você vai lá, dá um cheque e vai lá e busca o que você está precisando. Então, essa é a fala do nosso querido, já falecido, padre John Powell. Muito bem. O John Powell dizia o seguinte: os nossos sentimentos são como as nossas impressões digitais. Se você quer me conhecer, você só me conhecerá se você conhecer os meus sentimentos. Eu preciso de dizê-los para você, mas você precisa também de identificá-los, mesmo sem que eu diga. Porque, na maioria das vezes, eu não percebo o que eu estou sentindo. E alguém de fora, me vendo, me escutando, é muito mais capaz de identificar o sentimento do que eu mesmo quando estou falando ou quando não estou falando. Então, ele dizia assim, é a nossa impressão digital. E nós precisamos de resgatar esse sentimento. Olha, a palavra resgatar. Por que será que ele usa essa palavra resgatar? Porque o sentimento, primeira coisa que temos que saber, o sentimento, eles nos aproximam de nós mesmos, aproximam do nosso núcleo central, que é o nosso eu profundo, e aí nos dá estabilidade, segurança. A gente volta à casa materna, a primeira casa, é a casa interior da gente. Diz o John Paul que lá é onde mora Deus. É lá que a gente se encontra com Deus. Pois bem, então, quando você entra em contato com os seus sentimentos, você se torna livre e você se torna proativo. Uma pessoa livre, uma pessoa proativa,
não é uma pessoa fácil de conduzir. Não é uma pessoa fácil de fazer com que ela siga as normas, as ordens, as orientações que são verticalizadas, que vêm de cima para baixo, que atendem aos interesses da cúpula, que atendem aos interesses de quem está no comando, né? Então, para o comandante, o melhor seria que ninguém sentisse, porque não sentindo, você simplesmente segue. Você é um seguidor e não um descobridor, né? E não um agente. Você é alguém que vai com o bando. E o alfa leva o bando para onde quer levar. Muito bem. Então, com isso, a sociedade, a própria família, nos cortou em termos de sentimento, nos reprimiu, né? Uma criança que sente muito é uma criança que dá muito trabalho, chora muito, reclama muito, faz pirraça, fala que não quer, porque a criança é livre, né? E o processo de educação é um processo que faz com que a pessoa perca essa liberdade e se torne um bom seguidor. Um menino bem educado, uma menina bem educada, é aquela que faz o que se espera dele ou dela. E aí, por exemplo, quando o menino chora porque está ruim, claro, o menino está chorando porque está incomodado, porque ele não está satisfeito, porque está faltando alguma coisa. O que normalmente os pais e os adultos falam? Não, mas esse menino é muito chorão, né? Para de chorar, menino. Você é muito chorão? Que coisa feia. Um menino bonito não chora do jeito que você chora. E depois, né? Homem não chora. Homem não chora. E você, menina, você é uma mocinha. Você também não pode chorar. Entre parênteses, você não pode reclamar. Então, se você é cortado de alguns sentimentos, isso se generaliza. Uma vez que você é privado da capacidade de sentir tristeza, raiva, medo, também você fica privado de sentir alegria, fica privado de sentir confusão, você não pode ser confuso. Então, você fica privado de sentir os sentimentos básicos que o ser humano experimenta. E isso significa o quê? Uma castração emocional. Muito bem, então o John Paulo fala para a gente precisar de resgatar esse sentimento. Esse módulo que nós entramos, abrindo as portas da comunicação, tem como foco principal o resgate desses sentimentos, né? E por isso é que nós temos que aprender a ver esse sentimento nas pessoas, porque faço com o outro aquilo que eu faço comigo e faço comigo aquilo que faço com o outro. À medida que eu vou aprendendo a identificar sentimentos nas outras pessoas, eu também vou aprendendo a identificar os meus próprios sentimentos. Como? Me perguntando, como que você sente agora, nesse momento? O que você está sentindo? Ô, Márcio, o que você sente agora quando você está gravando esse encontro para os seus treinandos virtuais? Olha, eu sinto que eu estou tranquilo, que eu estou calmo, que eu estou falando de uma matéria, de um objeto que eu domino, porque tem 44 anos que eu estou fazendo isso. E isso é muito importante na minha vida. E eu estou falando de coisas que são muito importantes na minha vida. E se são importantes na minha vida, também serão importantes na sua vida.
Porque nós temos uma coisa em comum, todos nós. Somos seres humanos. Né? Muito bem. Então, John Paul, ele nos ensina que, como a gente foi castrado sentimentalmente, foram castrados os nossos sentimentos, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é criar um dicionário de sentimentos. Porque nós temos poucas palavras de sentimentos no nosso dicionário. Porque nós falamos muito pouco de sentimento até agora. A partir de agora, não. A partir de agora, nós vamos falar de sentimento com muita frequência. E aí o nosso dicionário certamente irá aumentar. Mas então, a gente pode dizer o seguinte: existem 5 sentimentos básicos. A gente diz que são as categorias do sentimento: medo, raiva, tristeza, alegria e confusão. Medo, raiva, tristeza, alegria e confusão. Então, se vocês me perguntassem, ô Márcio, qual categoria que você está agora? Você está com medo? Eu diria não. Você está com raiva? Não. Você está confuso? Não. Você está triste? Não. Você está alegre? Sim. Eu estou satisfeito, porque eu estou desempenhando uma tarefa com vocês que eu me propus, é um sonho. Eu já disse isso para vocês lá atrás, que esse disponibilizar toda essa metodologia pela internet, para que todos pudessem ter acesso e se beneficiar, era um grande sonho meu, e nós já estamos aí no 33º encontro. Muito bem. Além dessas categorias, o que é que a gente vai saber? É que a intensidade do sentimento também leva nome diferente. Então, a gente precisa acertar na categoria, olhar para a pessoa e dizer: é raiva? É medo? É tristeza? É confusão? É alegria? Identificar a categoria. E aí falar: é muito ou pouco? Então, por exemplo, raiva. A gente pode estar o quê? Raivoso. Pode estar irritado. Pode estar aborrecido. Pode estar insatisfeito. Mas a gente pode estar irado. A gente pode estar ensandecido. A gente pode estar maluco de raiva. Então, vocês perceberam que para cada intensidade do sentimento, raiz do sentimento básico, a gente tem palavras que são adjetivos. Então, quando eu digo para a pessoa o que ela está experimentando de sentimento, eu tenho que acertar a categoria e a intensidade. Porque vamos dizer que vocês falam comigo: ô Márcio, você está exultante de alegria. Eu diria para você: não. Eu estou satisfeito. Se você dissesse para mim assim: não, mas você está alegríssimo. Não estou alegríssimo. Eu estou satisfeito. Né? Então, a gente precisa acertar a intensidade. Existe aí, nessa metodologia, existem algumas dicas. A gente fala assim, alguns pulos dos gatos, né? Aqueles macetezinhos que a gente, quando aprende, quando alguém de experiência passa para a gente, facilita muito a vida da gente. Então, toda vez que eu vou falar da intensidade do sentimento, se eu falar numa intensidade mais forte do que a pessoa está sentindo, ela vai dizer não. Mas se eu falar de uma intensidade mais baixa,
do que aquela que ela está sentindo, ela simplesmente chega o sentimento no lugar certo. Ela fala, e faz a correção. Se eu falo num nível acima, ela diz, não é isso. Então, é preciso que a gente dê a intensidade sempre um pouco mais baixo. Deixa que o próprio ajudado leva no ponto certo. Então, Márcio, você está assim, satisfeito, né? Eu estou satisfeito. Não, eu diria que eu não estou satisfeito. Estou muito satisfeito, porque eu estou realizando um sonho meu de muitos anos, de mais de 20 anos. Né? E aí você pode olhar para mim e ver o que aconteceu nos olhos do Márcio. Ó, então, agora você está começando a identificar a minha postura, a minha expressão facial e como que eu estou em relação a isso que eu estou falando. Se vocês olharem bem para mim, os meus olhos estão molhados. Eu estou emocionado. Né? Eu estou emocionado de estar aqui com vocês, falando desse meu sonho, concretizando esse sonho. Né? A minha boca está para baixo ou está para cima? Como é que está a minha fisionomia? Fechada ou está aberta? Isso é cara triste? É cara muito alegre? Ou é cara alegre? Ou é cara de raiva? Ou é cara de medo? Né? Então, a minha fisionomia é as minhas sobrancelhas, os meus olhos, a minha boca, a minha testa, vão dar sinais do sentimento que eu estou vivendo. Né? Então, a expressão facial ela é muito importante. Mas vocês podem observar também a minha movimentação. Né? Se eu tivesse agitado, talvez eu estivesse falando com um gestual mais. Né? Ou então, se eu tivesse assim, entusiasmado, né? Eu talvez estivesse com um gestual. Entusiasmado está no alegre. Tá no alegre. E esse sorriso que apareceu aí. Né? Então, tudo isso está dizendo dos sentimentos que eu estou experimentando e você está aprendendo a identificar. Olha que coisa interessante. Eu estou me usando para você aprender a ler o sentimento que eu estou expressando aqui nesse momento. É uma aprendizagem ao vivo. Né? Nós estamos ao vivo fazendo essas coisas. Muito bem. Mas tem um outro fator que esse eu ajudado, vocês são os meus ajudadores, agora, nesse momento. E eu sou ajudado. Tem um outro fator que eu, ajudado, não tenho acesso. Mas vocês, como ajudador, têm. O que é? É a música que eu estou cantando enquanto estou falando com vocês. Né? É uma música de alegria? É uma música de tristeza? É uma música de raiva? É uma música de confusão? Que música é essa que eu estou cantando? É uma música de satisfação de estar aqui agora com vocês? Então, a musicalidade, ela nos ajuda, porque a música vem do coração, vem do sentimento. E a música como o corpo, o ajudado, aquela pessoa que está no foco, ela não tem percepção. Porque eu não consigo escutar a minha voz, porque a minha voz, ela vem por via interna, ela vem por via óssea. É uma voz que vem pelo caminho sólido. E, por outro lado, vocês escutam a minha voz que sai no meio aéreo. É a voz, a onda sonora, né? que sai da minha boca e vai até o ouvido de vocês. É completamente diferente do som interno que parte de mim. Muito bem, então, o que eu estou dizendo para vocês? Como é que a gente identifica os sentimentos? Né? Identificando a categoria, identificando a intensidade, olhando a expressão
corporal, principalmente a fisionomia, os aspectos fisionômicos, né? E aí vai o olho, se está úmido, se está seco, a boca, vai a face, vai a testa, vai a sobrancelha, né? E aí vai o gestual, vai o corpo todo, né? A gente observa, a pessoa que está deprimida, normalmente, ela está encolhida, a pessoa que está alegre, ela está mais expansiva, né? Então, o corpo dando a mensagem do sentimento. Vocês já viram isso lá no observar o comportamento, quando a gente falava que no comportamento a gente observa nível de energia, sentimento, prontidão e interação. Nós já vimos isso lá no observar o comportamento. Então, isso é uma repetição daquela habilidade que a gente já treinou lá atrás. Muito bem. Feito isso, então a gente está falando como, mas ainda precisa de saber o que fazer para esse sentimento aflorar. E aí, o treinamento dessas habilidades nos ajuda muito. Porque quando a pessoa está confusa, está prolixa, ela tem pouco contato consigo mesma. Ela está no nível das ideias e dos pensamentos. E o sentimento vai emanar, o sentimento vai aparecer, é do visceral, é do fundo, é do profundo da gente. É de lá que vem o sentimento, é do coração. Então, quanto mais confuso eu estou aqui, mais prolixo, menos eu desço. Então, é dando reflexão de conteúdo que eu vou ajudando a pessoa a descer, até chegar ao nível do coração. E a gente fala que a gente precisa dar pelo menos 7 reflexões de conteúdo antes de tentar uma de sentimento. Né? E que os sentimentos são muito íntimos e que as pessoas nem sempre estão prontas para poder reconhecer o sentimento, porque o sentimento é um contato muito intenso da pessoa com ela mesma. E que a gente não pode nunca forçar as pessoas a admitir sentimentos. Então, daí eu vou dando reflexões de conteúdos, no mínimo 7, e aí depois eu pergunto, e você se sente alegre, satisfeito? Se ela disser sim, eu me sinto alegre, me sinto satisfeito, porque esse meu sonho está se concretizando. Muito bem, então ela admitiu o sentimento. Então, a partir daí, provavelmente ela vai entrar numa narrativa com sentimento e conteúdo. Né? Mas ela disse, não é questão disso, não. Aí o que ela está dizendo? Não vamos entrar no sentimento. É muito íntimo. Vamos devagar. Né? Eu preciso de confiar muito em você. Eu preciso de saber que você é de credibilidade, que você me aceita incondicionalmente, que você não me julga, que você não me pune e, sobretudo, que você sabe guardar sigilo das nossas conversas para que eu possa abrir o meu coração para vocês. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, esse é o nosso degrau de refletir o sentimento. Vocês vão ver isso ao vivo e a cores no próximo encontro, porque eu vou convidar um dos nossos treinadores da Escola Virtual de Educação Emocional para fazer isso ao vivo, comigo e com ele. E vocês vão ser os nossos observadores e é observando que a gente aprende. A gente aprende escutando e vendo. Muito bem, um grande abraço para vocês, uma grande alegria. Não percam a videoaula. Eu a preparei com muito carinho para vocês. E lá vocês vão encontrar outros elementos importantes do refletir com o sentimento. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. E fiquem atentos nos seus sentimentos
e nos sentimentos das pessoas que vivem ao seu lado, porque você só as conhecerá se conhecer os sentimentos que elas experimentam. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus